Entendi. Ok. Então, aqui a apresentação. Deixa eu ver se vai. Minha tela tá aparecendo para vocês? Para mim está. Boa apresentação. Então, tá. Essa daqui é a área, a localização do nosso empreendimento. Fica na Alameda Santa Filomena, paralela a Dom Pedro, no bairro da Ressaca. Nós estamos com o projeto número 30.777, que é referente à movimentação do solo. Alvará de construção 38.475. E junto já estamos licenciando uma área de empréstimo, porque nós precisaremos aterrar esse terreno para atingir uma cota que esteja fora da de inundação, que é o 777 de 2021. A proposta da construção. O terreno tem 15 mil metros, a nossa área total é de 9.360, vai ser composto por uma área administrativa no térreo com 1.094 metros quadrados, a parte de trás será toda a armazenagem das chapas de madeira, na parte da frente ainda vai ter um pavimento administrativo e o depósito, ambos com uma área de 178 metros quadrados. De área livre dessa construção serão 6.049 metros quadrados, no qual terão 117 vagas, conforme a 714 exige. A taxa de ocupação é 60%, está dentro dos índices de coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade é 35%. Esta é a maquete do empreendimento. Aqui a parte frontal é a Alameda Santa Filomena e do lado o Edith Flórido Fácil, o nome dela. Fica ao lado da transportadora ER Rodominas, de uma vista superior do empreendimento. Aqui é os dados de implantação. Então, aqui na parte superior é a zona da APA do Rio Atibaia, que está a 100 metros dentro da área de proteção integral, né, que chama, que é da parte vermelha para a parte... Zona de amortecimento. Isso, é a zona de amortecimento, isso. Aí, essa área azul é o galpão, que ele está ocupando no terreno. Obedecemos a lei de circulação, deixando os 2 metros para pedestres. E a área permeável, tudo vai ser mantido como permeável. Aqui um detalhe dessa área que eu tirei da lei número 4.328, dessa linha que representa a zona de amortecimento. E do terreno isso representa 2,9% do lote somente, uma área de 445 metros quadrados. Se for olhar por área até parece grande, mas o terreno tem 15 mil metros quadrados. Os impactos que essa obra vai causar, as leis municipais nos pediram algumas coisas que serão feitas, que é o reservatório de retenção da água de chuva dos telhados, que no EPVIS foi solicitado que nós usássemos ela como reuso. Nós vamos ter o pavimento drenante dessa área livre para não afetar em nada quanto ao abastecimento da cidade. E existe um córrego na frente que é paralela a Dom Pedro, e que parte das águas pluviais dos lotes vizinhos vão para lá, e eu acredito que a água dessa zona de abastecimento, quando acontece enchente, esse córrego serve para estar segurando essa água e não ir tudo para o Rio Atibaia. Aí a vazão máxima de enchente nossa foi determinada em 4 metros cúbicos por segundo, a cota de inundação está no 99,33, e no projeto hidrológico é a cota 744, usando as cartas do IGC. E a cota final de terraplanagem vai ser a 100,5. A lâmina d'água, que foi determinada pelas equações de chuvas, dá 32,66 milímetros em média anual. Aí a Lei 3.605,
e a 4.328 aqui está um resuminho do que foi feito na apresentação do projeto hidrológico e o de arquitetura. O telhado, a gente vai precisar de um reservatório de 80 mil litros, que vão ser divididos em 4 cisternas, 2 em cada ponta do galpão, e será utilizada para reuso. Essas águas pluviais que hoje elas caem no terreno, vindas dos lotes vizinhos, tem até a tubulação em uma das imagens aí, só que está dentro do terreno do outro lote vizinho, que deságua no nosso terreno. Nós vamos fazer uma canalização com tubos de concreto armado e direcionar ela para o córrego que é paralelo a Dom Pedro, como já existe uma infraestrutura. E também, para conter essa água acumulada do nosso empreendimento, vai ser criada uma piscininha nessa ligação dos desníveis da água que ela corre, e 225 metros cúbicos de capacidade, para não soltar isso também tanto na malha urbana quanto no rio Atibaia, em dia de enchente. Aí aqui é sobre a terraplanagem. A nossa área de corte é de 2.365 metros quadrados, que é essa parte em vermelho no final do terreno. Hoje lá, como foi feita limpeza, esse terreno, acho que do antigo proprietário, tinha algum tipo de descarte de material. Então, é muito entulho que tem. E toda essa parte da frente em verde é o que nós precisamos aterrar, que vai ficar na cota 100,55. Isso ocupa uma área do terreno de 12 mil metros, e o volume de aterro que nós estamos licenciando nessa jazida, que é o processo 777, é de 19 mil metros cúbicos de terra. Lá no lote, possui alguns exemplares arbóreos que no levantamento topográfico foram identificados como 11 árvores, mas a sua grande maioria não eram árvores, eram arbustos, que na limpeza elas foram mantidas. O DAP médio delas tem 12 centímetros, com altura de fuste 50, e altura média de 3,75. Então, tem árvores mais baixas e mais altas. Todas elas são do tipo leucena, então elas são árvores que não são nativas. E aqui são os detalhes dela para mostrar como que está essa árvore e os matos que tem lá, que a maior parte da vegetação também é capim, tem algumas bananeiras. Aqui são outras fotos do lote, aqui vizinho a R Rodominas, que já está em funcionamento. Aí o que está no licenciamento das árvores exóticas, que o volume lenhoso dessas espécies correspondem a 3 metros cúbicos e que a compensação ambiental será por meio ou de pecúnia, ou se houver algum lugar que nós possamos fazer uma doação para fazer qualquer recomposição de árvore, nós estamos dispostos a fazer. E acho que é isso. Estamos aguardando a aprovação do conselho para poder seguir com as aprovações do projeto de terraplanagem e liberar também o alvará de construção. No EPVIS, que também já saiu, também está aguardando o alvará de construção. Bom, Aline, obrigado pela apresentação, acho que foi bem, bem esclarecedor, mas vamos agora a uma sessão de perguntas aí, vou deixar aberto aqui aos colegas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta hoje? Da minha parte, acho que eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu quero fazer algumas considerações. Eu acho que assim, é muito claro de que a área que está sendo necessário o nosso parecer é uma área muito pequena, né? É uma área que realmente é irrisório até aquela quantidade de área que tem ali no
Oi? Me desculpem, pediu alguma atualização ali, alguma coisa. Para mim também. O meu caiu aqui. Ele pediu uma atualização, acho que muitos aí tiveram caiu para atualizar e ele vai voltar, né? Então, assim, vejam, eu na minha análise aqui, acho que assim, é um pedido necessário, sem dúvida, né? Porque tem uma área ali que pega na unidade de conservação, na área especialmente protegida, está dentro da zona de amortecimento, que é uma área titulada assim, mas APAS não tem zonas de amortecimento, né? Tem zoneamentos que se dá um nome específico, como esse zoneamento que foi dado esse nome. Eu não tenho nenhuma objeção quanto à implantação, quanto à execução de um empreendimento nessa área. As minhas dúvidas eram a respeito de se eventualmente aquele canal de drenagem fosse um canal que historicamente fosse titulado como um córrego, alguma coisa nesse sentido. Então, eu até gostaria de compartilhar algumas coisas. Habilita para mim, por favor, Bruno, para eu compartilhar algumas imagens, que são até para tranquilizar aí os conselheiros em alguns aspectos. E aí eu prometo concluir brevemente. Só um minutinho. Liberou para mim? Espera aí. Deixa eu ver se eu vou agora. Cadê isso? Agora vai? Deixa eu ver. Opa, legal. Deixa eu só achar as telas aqui. Screen one. Ok. Share screen one. Ok, legal. Então, por exemplo, assim, algumas coisas que me preocupavam eram coisas, por exemplo, vou tirar vocês daqui, vou deixar vocês de lado aqui, pronto. Por exemplo, coisas até para a gente se tranquilizar, né? Então, se a gente pegar aqui, é uma área que historicamente lá em 2010, era depósito de cano, né? Acho que é uma antiga área, depósito da Mercotubo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, era uma área de depósito, dá para ver claramente que sempre teve ali uma drenagem de água pluviais, né? Então, quando olhei a primeira vez, fiquei preocupado quanto a isso. Vocês sabem que aqui a nossa empresa tem outros empreendimentos no entorno, a gente sempre viu essa água sendo drenada, mas se a gente buscar as folhas topográficas, a gente vai ver que, na verdade, a indicação é somente de drenagem, né? Não existe realmente nenhum corpo d'água que caracterize aí uma coleção hídrica para a gente aplicar APP. Então, é uma drenagem, tranquilo, sem problema nenhum. Acho que é importante, aí, Aline, fica aí a dica de você se preocupar realmente, como demonstrou que está preocupada, de fazer a drenagem dessas águas. Eu acho que se você está considerando de ter ali uma piscininha, um reservatório de detenção em alguma coisa, é prudente, porque isso vai não trazer prejuízo ao empreendimento, porque se você já recebe água hoje por declividade e já existe uma condução de uma rede de esgoto de águas pluviais que vai até a propriedade do seu interessado, é importante você considerá-la aí nos projetos todos, como você disse que considerou. Tá? Sim. Em umas leituras tradicionais que a gente sempre faz, e eu acabo sempre sendo o arauto dessas colocações, né? Se a gente volta aqui no tempo,
A gente vai ver aí que em 2007 isso sempre teve como uma característica, independente do deslocamento, do georreferenciamento do software em tela, a gente vai ter sempre essa característica de uma área que tinha realmente uma drenagem, uma vegetação que pela fotointerpretação claramente não chega nem a estágio inicial, né? E essa área que vem vindo aí desde 2005, enfim, e que vai se trabalhando 2009, 2010, a gente vê que vai ter aí desmobilização do antigo proprietário, ele desmobiliza ali o seu pátio, né? E você vai ter realmente sempre a permanência dessa drenagem dessa água. Como você mesmo comentou, Aline, é nítido e notório que em um determinado momento a gente vai ter aí, né, então, o depósito de cargas ali, né, um anteposto, né, vai chegar um momento onde a fotointerpretação demonstra para a gente que houve realmente um depósito de material estéril ali. Isso é uma coisa que poderia ser averiguado, mas não acho que traz prejuízo ao solicitado, né? Aqui, então, mês 9 de 2019, né, tem claramente um depósito de terra ali, né? Eu acho importante só depois verificar se isso não infringe nenhum tipo de encaminhamento no que diz respeito à solicitação que já está sendo feita. Se a gente trabalhar aí com os polígonos da várzea, lembrando sempre que esse polígono de referência que nós temos é um polígono que é usado por todos como referência, e a lei é clara no que diz para a gente que, para fazer uso dessas áreas, a gente precisa que o empreendedor faça realmente a medição. Então, ele fez lá a medição e aferiu que é um pouco menor, né, Aline? Pode ver que, né, o nosso polígono de referência ele é maior, o que é comum que esse polígono seja menor quando se busca uma informação mais exata, né? Eu acho que os inventários florestais não devem estar carregando, mas se caso carregarem, certamente não vão carregar nada florestado. Então, a gente não tem nenhuma informação que venha do Datagel que desabone, tá? Então, acho que é bem tranquilo nesse sentido. E, para eu concluir, o que eu acho que é importante dentro da nossa do nosso encaminhamento, de que as questões que dizem respeito ao processo, que a gente faça uma ressalva muito pontual, né? Vou reiterar o que sempre dito: a gente não está aqui para analisar se o processo A, B ou C está bem construído ou não. Eu vi que a Aline, ou a equipe da Aline, fez ali um estudo hidrológico, né? Como a gente tem estudos hidrológicos no entorno, as cotas de inundação são muito semelhantes, né? Me parece muito bem construído, não vi ali nenhuma condição e nem fui tão a fundo na condição, mas me ative à cota de inundação. Te aconselho, Aline, a fazer uma pequena correção na sua apresentação, quando você fala que a cota ficará em 100,5, na verdade não é isso, né? O que você quis dizer ali, que eu imaginei, é que você está colocando 1,5 metros de terra para altear a cota. Então, não é 100,5, você apresentou de uma forma inadequada ali. Se eu não me engano, no seu estudo, você chega na cota 4, acho que sua cota de inundação é 444,5 ou 443, você põe 1,5 m, enfim. Está dentro de tudo aquilo que é o rigor. Então, me pareceu tudo também bem adequado. Fica como pano de fundo aquela velha história que aí, Mário, é sempre aquela coisa que aí sobra para você. Vou jogar para você, enquanto mesmo o Agat estando junto com a gente aí, mas vou jogar você como presidente do conselho, Agat. O que é importante pensar? Que, assim, se tem um projeto de terraplenagem, vai ter que aprovar essa terraplenagem dentro de todo o rigor que ele merece. Então, assim, tem uma jazida? Então tá, essa jazida, você viu que você nomeou lá um número da jazida, né? Então tem um processo específico para essa área de empréstimo. Todas as condições que dizem respeito à aprovação da terraplenagem vão ser feitas. Eu acho que a gente não tem como analisar aqui se está bem feito ou mal feito um projeto de terraplenagem, e sim que tenha-se a certeza de que ele vai ser analisado e vai ser aprovado. Assim como o projeto de construção. Eu não sei se o recuo lá é A, B ou C, eu não sei se pode 2 pavimentos, se pode, quer dizer,
não é que não sei, a gente teria que abrir legislação e consultar tudo isso, que eu acho que não é o dever desse conselho ficar consultando ipsis literis detalhes de altura, de pavimento, de recuo frontal, lateral e tudo mais. Então, né, se cabe ou não fazer naquela área, naquele zoneamento determinada atividade ou não. Mas é importante que o projeto de construção siga o rigor que deve ter. Assim como a questão da árvore isolada, né? Eu vejo claramente que aquilo não é um fragmento, não é um estágio sucessional. Se fosse um estágio sucessional em estágio médio, ele não poderia sofrer intervenção por conta do plano de manejo da APA do Cantareira, que imputa ali uma zona de proteção de atributos, não é o caso desse processo em tela. E eu acho que a árvore isolada cabe bem para essas árvores que se demonstram ali como isoladas. Faço a provocação de que leucena, se leucena é exótica, então goiaba também deve ser. Então, se leucena leucocefala ela é exótica, então psidio de goiaba também deve ser, porque vou compartilhar novamente aqui, que é uma velha história de todos nós. Então, se eu vou pesquisar leucena, que é o nome aceito e correto pelo Flora do Brasil, ela vai dizer que ela é naturalizada. Então, se ela é naturalizada e eu for também consultado, deixa eu ir numa nova consulta aqui, é só ele carregar ali, certo? E se eu for então, já deve ter trazido, né? Se eu for na goiaba, então fica aí uma provocação no bom sentido, de que também é um nome aceito e um nome correto, ela também é uma planta naturalizada. Então, assim, existe aí um conflito, né? Que eu já venho falando dele há muito tempo e sabia que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter a possibilidade de ter um caso pontual. Então, talvez as suas árvores não devam ser consideradas como exóticas, e sim como naturalizadas, assim como a goiaba, e serem tratadas como nativas. Mas entendo que isso não é só uma provocação, Mário, no bom sentido, né? Se o Borg estivesse aqui, ele ia brincar comigo, falando, ó, lá vem o Daniel falar da goiaba de novo. Mas, enfim. Mas o que é importante? Eu acho que, assim, tem uma regra para fazer árvore isolada, tem ali 764, 765, vi teu relatório aqui. Eu acho que falta você pontuar uma ou outra coisa. Tenho certeza que o Mário vai te conduzir bem na aprovação da supressão dessas árvores e na compensação ambiental delas. Gostaria de fazer a sugestão que pudesse se atender dentro... Eu nunca lembro, Mário, se é 764 ou 765, mas se você criasse dentro do seu projeto, que vi que você está dedicado a fazer um bom projeto, o espaço árvore. Né? Se a gente criou aí o espaço árvore dentro de novos empreendimentos, então, por que não você se dedicar ali a ter pelo menos 1 ou 2 espaços árvores ali na sua calçada, que é uma árvore com uma condição um pouco diferenciada, seguir o guia de arborização urbana? Acho que são coisas que você pode agregar dentro do seu processo que vale a pena, tá? Quanto ao nosso parecer, a minha sugestão, né, ficaria de que façamos a aprovação para o encaminhamento e faria a ressalva, Mário, de todos esses números de processo: terraplenagem, árvore isolada, construção e os outros processos que estão adendos a essa aprovação constassem no parecer. Algo ao melhor estilo: aprova-se, não há nenhum demérito, nenhuma contestação a ser feita, mas de acordo com os processos: terraplenagem número tal, árvore isolada número tal, projeto de construção número tal, para que esteja ratificado ali os números, né, dos processos. E reiterando de que a análise desses processos não é de responsabilidade nossa, e sim de responsabilidade aí da secretaria, das duas secretarias, né? Tanto acho que do meio ambiente quanto a de mobilidade, aí para ver as outras partes de construção, tá? Eu acho que eu tenho a colocar e contribuir, é isso aí, pessoal. Obrigada. Me surgiu uma dúvida que eu gostaria de aproveitar para tentar esclarecer. Ao longo da sua apresentação, você disse que seria feita a canalização e que ela seria direcionada para o Talvec, que está ali paralela a Dom Pedro, né? Então a água ela iria para o sul, né? Em vez de ir para o norte, como os canos estão direcionando, né?
em vez de ir em direção diretamente ao Rio Atibaia, ela está indo para o sentido oposto, né? O que eu entendo deste córrego é que ele tem a função de terminar de segurar a água em momentos de grandes chuvas. Porque a cota dele é até mais baixa do que a do nosso fundo do Talveg que tem ali na lateral. Então, provavelmente deve ser isso, e aí com a inundação, a água, quando baixa o rio, ela volta, apesar de ser mais baixa. Então, a ideia é só de fazer essa contenção periódica, para depois a absorção do solo e voltar para o rio. Isso, essa água da piscininha, ela vai ser direcionada para esse paralelo, né? Para esse canal que tem entre a Dom Pedro e a Avenida Santa Filomena, se não me engano. Isso. E aí ela iria sozinha para o Rio Atibaia, né? O objetivo é manter o que é natural, mesmo que nossa obra esteja ali prejudicando esteticamente, mas é manter essa parte natural para não criar danos também para o meu cliente, que a madeira é o material dele, então estraga. Com certeza. E eu lembro essa vala que tem entre a Dom Pedro ali e a estrada da Mercotubus, que a gente fala, é uma vala bem pequena, na verdade ela não é muito profunda, né? Essa quantidade de água da piscininha e de toda essa área que vai ser captada, não sobrecarregaria esse córrego? Será que foi feita alguma observação nesse sentido? A cota de inundação em altura está dando 1,74 m, que é o que caberia só no sistema. Então, a piscininha ela vai segurar isso para ir soltando aos poucos na rede, para evitar que isso seja carregado de imediato. Esse é o objetivo dela. Tá ótimo. Entendi. Tá legal. Eu acho que, já que o Abicair tocou aí no assunto da leucena, né? Eu acho que é bem consolidado que toda naturalizada é uma exótica, né? A goiaba, inclusive, é uma exótica. Mas a leucena, principalmente. Mas as naturalizadas é porque elas conseguem se dispersar naturalmente, né? Não necessariamente é uma invasora. Mas acho que está corretamente considerada aí como exótica. Eu acho que esse consolidado eu colocaria grandes reticências, tanto na prefeitura quanto no estado. Sim, Eu continuo tomando comunique de que goiaba é para ser considerada nativa no estado e na prefeitura. Continuo tomando esses comuniques e estou atendendo porque é justo atender aquilo que está sendo pedido. E por isso que brinquei da provocação, Mário. Agora já está até rindo, porque sabe que é uma discussão com o Estado também, viu, pô? O Estado agora, recentemente, semana passada, me pediu para tirar todos os psídios goiabas como exóticos e colocar como nativos. Aí eu brinquei com o Rodolfo e falei assim, mas por que, Rodolfo? Né? Ele falou, eu ainda brinquei com ele, falei assim, acho que ela deve ser filha de deputado, a goiaba, porque não é possível. Por que só ela pode, né? Eu entendo. Mas acho que é nosso papel citar as literaturas que tem embasando sobre isso, né? Eu acho que entre os botânicos é ponto pacífico já, entende? Eu acho que, Mário, fica aí a provocação, Mário. Porque tanto na prefeitura quanto no estado não é considerado, entendeu? Entre os botânicos sem dúvida, Paul. Eu só discordo, Paul, da questão de ser ponto pacífico. Existe literatura que aponta ela como nativa. E é o que a gente segue. O Lorenzi aponta como nativo, Paul, por exemplo. Hã? O Lorenzi, falando, aponta como nativo, entendeu? Mas veja, tudo bem, essa é só uma provocação aí entre todos os assuntos, porque, desculpe, Aline, a gente desviar um pouco do foco, né? Mas, assim, essa colocação do Paul é muito interessante, porque, realmente, Aline, você está conduzindo a água no sentido contrário do que a gravidade já o faz, né? Então, esse projeto da piscininha, que vai acompanhar o teu terraplenagem e o construção, com certeza vai ser visto aí com bastante carinho pelo pessoal da engenharia. Né? É o que eu falei, gente, ou a gente analisa todos esses projetos minuciosamente, o que não é nossa função, ou a gente vai dentro do aspecto geral, né? Eu até acho que a gente não está considerando, e acho justo não considerar, essa questão da abertura das matrículas do desdobro, que foram feitas depois lá da promulgação da lei. Eu entendo que eles têm o direito de usar e devem ser feitos, né? Eu acho bem complicado essa leitura da normativa 1 que nós fizemos quanto à comprovação de
a possibilidade ou não do uso, do direito adquirido do uso da área, tá? Mas eu acho que não cabe a discussão aqui, independente da data dessas aberturas dessas matrículas e um eventual remembramento, né? Porque é ruim também você ter uma propriedade. Imagine uma empresa que vai ter uma propriedade dividida em 2 matrículas. Então, agora ele remembra e perde o direito de usar porque ele tem 2% dentro da unidade de conservação. Eu acho complicado, eu não acho razoável a gente, por exemplo, se apegar numa situação como essa, pedir o remembramento por conta da construção, né, da aprovação da construção de um lote e não uma construção dividida em 2 lotes, e aí, ao remembrar, ele perde o direito de usar porque 2% da propriedade está dentro da área especialmente protegida, né, porque a normativa diz que ele teria que ter anterioridade para ter direito. Então, eu acho que essas coisas a gente tem de relevar, mas nossa função como conselheiros aqui é exteriorizar que isso existe, né? E até para exteriorizar a confusão toda que esse tipo de leitura pode nos trazer no futuro, não numa área de 2,5%, mas imagine uma área que fosse 50%, com 3, 4 matrículas, que a pessoa quisesse remembrar, e aí como é que você lida com tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas questões também. E também não acho que só por ela ter, ela no sentido, o interessado ter 2% na área, que seja imputado a ele todo aquele rigor que a gente tem da normativa do nosso último anexo, inclusive citando até audiências públicas e tudo mais. Eu acho que o empreendedor já está se preocupando com as questões de piscininha, com as questões de drenagem, eu acho que eles tomaram esse cuidado, tá? Estou muito favorável a essa aprovação, tá? Eu ia comentar isso também, eu achei que vocês foram bem felizes aí nessa proposição de estocar água de chuva, né? São 80 mil litros, acho que vocês falaram, né? Isso. É um enorme volume que dá uma boa mitigada nessa área de impermeabilização, né? É uma bela iniciativa. Obrigada. Só para complementar aí, Daniel, o que você falou da matrícula, quando eu recebi os documentos e dei uma olhada, foi a única coisa que eu anotei até aqui, mas justamente eu considerei essa situação, né? O espírito da lei não é esse, né? 2% dentro, e por conta disso, eu anotei aqui, a matrícula foi aberta em 25 de fevereiro, né, desse ano, né? Então, mais 2% dentro da área, e se a gente fosse levar ao pé da letra, a letra fria da lei, não, né, poderia, mas não vem ao caso, né? Mas realmente é uma discussão que toda hora a gente volta nela, né? Mas nesse caso eu acho que não é o espírito da lei, né? Só isso aí. Eu concordo com você, Rodrigo, eu concordo com os colegas, e eu sei que aquela história, não é o espírito da lei trazer a empreendedora, a colega, a técnica, eles darem tanto tempo por uma coisa que ambientalmente não faz a menor diferença. Agora, eu não sei se a gente poderia fazer um mecanismo dentro de um documento assinado por todos os conselheiros de trazer algumas normativas que não me desse aí, talvez, a mim, talvez não, porque não sei até quanto eu vou ficar como presidente, talvez a gente tenha uma eleição agora, a Bruna já deixo isso para a gente conversar um pouco mais à frente, mas quem for ficar no meu lugar, que tenha Você é indicado, hein, Mário? Você não é eleito, hein? Não se esqueça disso. Mas os mandatos terminam, né, meu amigo? Eu tenho... Os mandatos terminam, mas você pode ser reconduzido, e a cadeira do presidente do Conselho de Unidade de Conservação sempre é indicada pelo setor público gestor da pasta. Então, assim, será alguém da prefeitura. Ou você numa recondução, porque pode, ou qualquer outro conduzido, mas a gente elege o vice-presidente. Nosso vice-presidente Paul, que está aí, foi eleito como vice-presidente. Tá, então vamos discutir isso mais à frente. O que eu quero dizer é o seguinte: existem algumas situações em que eu acho que é de muita... como o doutor Rodrigo falou, ela foge do que é a finalidade dessa lei.
ela perde o sentido e se torna algo que veio atrapalhar e não resolve problemas. Esse é um caso, uma porcentagem tão pequena que acarretou num atraso aí no andamento das coisas. A gente poderia elaborar, se os colegas concordarem, de algum regramento, uma porcentagem mínima de impacto, enfim, sei lá se esse é o caminho. Essa questão, Daniel, do amembramento da área, eu entendo que em algumas situações, quando a área anterior, as matrículas anteriores já eram, faziam parte de um loteamento aprovado, legalmente aprovado, não faz sentido você, a partir do momento de você amembrar ou remembrar uma área, você perder esse direito. Nem um pouco. Não faz sentido nenhum, porque o empreendimento de certa forma, o loteamento, né? É o desdobro original lá atrás. Então, assim, a pessoa não perdeu o direito, porque amembrou, remembrou, desmembrou um lote que já era de direito, também não faz muito sentido. Mas também é uma coisa que a gente precisa sentar e conversar e ver alguma normativa nossa interna para poupar aí talvez certos trabalhos que o empreendedor acaba tendo, e nós também, de ter que verificar algo que não faz muito sentido. Mas, enfim, vamos tocar a reunião. Eu acho que, Mário, se me permite só uma parte. por favor. Eu acho que a gente discutiu várias vezes isso. A melhor situação seria uma alteração legislativa realmente para esclarecer de vez essa situação, né? Porque é muito confusa a leitura de lá. Tem a confusão de desmembramento com projeto aprovado. Sempre vai cair nessa discussão. A melhor coisa seria uma alteração e pacificar isso daí. Porque qualquer normativa que a gente faça dentro do conselho, amanhã muda, né? Outros conselheiros vêm e mudam, né? Então, acho que a gente poderia pensar nisso aí, né? Propor alguma coisa também nesse sentido. Só isso. Eu acrescento que, assim, é ter o bom senso, gente. Acho que tem que ter bom senso, né? Eu acho que não dá para... se a gente está se propondo a aconselhar, porque é isso que fazemos, né? Porque nós não somos normativos, não somos resolutivos, a gente é consultivo, este conselho é consultivo, né? Isso. Ele não é normativo. Entendo, Mário, quando a gente fala de criar normatização, regulamentação, porque eu gosto muito dessa ideia das revisões, até a gente tem se reunido aí com o secretário para poder propor normativas para resolver N problemas de entendimento de legislação, e esse conselho não é normativo, então ele não pode criar nada nesse sentido, ele pode aconselhar, né, que é a função dele. E a gente tem que aconselhar com certa prudência, de uma forma razoável, né? Não dá para a gente aconselhar, por exemplo, determinadas implantações, determinados empreendimentos, que, se valendo de uma interpretação que causa conflito, né? Então, uma matrícula que causa conflito de interpretação, inserida numa área muito nuclear da área especialmente protegida, e ela propõe uma implantação pouco adequada, sem aderência nenhuma com os objetivos, né? Então, aí, sempre nós teremos uma parte de argumentação que vai ser contrária, se apegando de que está inadequado, e uma outra parte, muitas vezes o próprio interessado, se apegando de que ele tem o direito de. E aí esse conflito, eu acho que não cabe mais, né? O Conselho tem caminhado dentro de uma técnica, dentro de um entendimento e de uma qualidade de diálogo muito boa. Então, é ter esse entendimento, né? E eu acho que aí a Prefeitura, na figura do presidente da secretaria e das outras entidades do setor público, tem de alguma forma, nós temos 10 minutos ainda, tá, Bruno? Você que está controlando aí, apareceu para mim aqui. A gente tem que, de alguma forma,
evitar esses desgastes. E aí, Mário, essa é uma carga que fica em cima de você como presidente e como alguém do setor público, que é quem traz a pauta para a gente. Por quê? Porque, da mesma forma que não nos é interessante e nem confortável, eventualmente, encontrar um empreendimento acontecendo dentro do limite da APA, que não passou pela APA, e aí a gente se sente frustrado, desprestigiado e até, de certa forma, afrontado, a gente não pode nem passar por essa situação, né? E nem passar pela outra situação, que é ver uma atividade que vai ser implantada, que tem toda uma condição adequada, tem aderência com os objetivos e tudo mais, e aí, olha, o cara não pode fazer porque o cara tem uma matrícula que ele abriu ou desdobrou, ou seja lá qual o procedimento cartorário que ele fez há uma semana atrás, né? Então, a gente tem que ter muita plasticidade, muita sobriedade para poder resolver isso tudo. Sem dúvida, o plano de manejo resolve todas essas questões. Agora, as experiências de plano de manejo que estamos tendo com todas as unidades de conservação, seja Monumento Natural da Pedra Grande, Parque Estadual de Tapetinga, a APA da Usina e a APA da Cantareira, todos eles estão sendo, no mínimo, para usar um adjetivo bem simples, traumáticos. Traumáticos em ambos os lados, tanto do lado conservacionista quanto do lado dos empreendedores, porque ele só cria traumas, ou traumas na defesa da área conservada, porque aí você tem ali um dispositivo de conservação que fica sendo afrontado de que está inadequado, ou do outro lado do empreendedor que se sente extremamente agredido dentro de uma situação onde ele não pode mais usar e uma desapropriação indireta muito clara. Então, esses conflitos todos se resolvem com o plano de manejo. Um plano de manejo colaborativo, feito com bastante sapiência. A gente tem bons indícios para fazer um bom plano de manejo aqui. Infelizmente, não deu para fazer nas últimas gestões, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem aí todo um caminho para resolver. Sei que fugi um pouquinho da pauta, porque acho que, Aline, me desculpe, mas aqui o pessoal fala mesmo e eu sou o que mais fala. Eu acho que está bem consolidado ali a apresentação da nossa colega Aline Costa, tá bom? Bom, essas questões assim já debatemos várias vezes e já chegamos num consenso e está funcionando, enfim. Vamos partir para fechamento da questão da Aline. Existe algum dos conselheiros presentes que tem direito a voto? Existe alguém aí que tem alguma ressalva? Ou podemos colocar o parecer como ele... Agora fugiu até os termos que a gente usava, aprovado, enfim, aprovado sem ressalva. Eu acho que ele é aprovado sem ressalva. A única ressalva que existe é aquilo que eu falei. Eu acho importante ter no parecer todos os números dos processos que o interessado está pleiteando. Eu acho isso, no mínimo, justo, né? Já é negligente da nossa parte não ter visto todos eles, ou eventualmente, não que a gente vá ver todos eles, né? Porque não é nossa função olhar todos eles, mas saber que todos existem. Eu acho que a Aline foi feliz na colocação de dizer, olha, eu tenho lá um bota fora número tal, eu tenho um terraplenagem número tal, eu tenho um árvore isolada número tal, eu tenho um construção número tal. Beleza, eu acho que assim, é justo acrescentar em nosso parecer de que esses são os processos que ela está buscando a aprovação. Não, então, eu acho uma coisa até interessante de se pensar, porque o início da questão se deu através de um projeto de terraplanagem, que é separado, nesse caso, por causa do volume, ele é um projeto separado do projeto de construção. Então, um solicitou pela terraplanagem, o outro solicitou pelo urbanismo. Construção. Só que foi feito um pedido, então a gente acaba que não ficou meio perdido nessa situação. Mas o interessante é realmente agora esse parecer ele vai sair com a nossa aprovação, sem ressalvas, porque ressalva no meu entendimento é alguma coisa que não está de acordo ou alguma coisa que a gente gostaria que você fizesse.
Acho que não tem. Poderia colocar a questão da arborização urbana, talvez implementar. Mas se ela seguir a legislação, a 765, 764, vai estar escrito lá. É o que eu falei, é um rito interno aí da Sim. secretaria, já está escrito lá. Sim, Eu gostaria de me manifestar também. Tá, então, assim, eu acho quanto, da minha parte, não há ressalvas, quanto à inclusão de todos os projetos apresentados pela Aline, todas as numerações aí, eu acho que é importante para ela, principalmente, porque assim quando o técnico da mobilidade apresentar, pedir, solicitar, vai estar esse parecer, o mesmo parecer que vai vir para o SEMA, então é bem importante. Agora, em termos de o uso e ocupação do solo naquele local, daquela área, dessa pequena área de APA, na minha opinião, o meu voto é favorável sem ressalva. Legal. Eu gostaria de me manifestar, excepcionalmente, dessa vez pela primeira vez, na verdade, eu vou me abster, né? Não, mas não faço isso pela apresentação, nem pela natureza do empreendimento, que já deu para ver que houve um estudo qualificado aí, é um empreendimento que tem baixo impacto, mas faço isso pelas colocações, por exemplo, que o Abicair colocou, da importância da gente ter um plano de manejo, e para fazer jus ao discurso que eu tenho feito desde as últimas reuniões, que não me sinto confortável em dar pareceres positivos ou negativos, sendo que a gente não tem um norte, né, um plano de manejo onde possa saber quais são as áreas importantes, o que pode ser realmente permitido ou não, né? Então eu me preocupo com essa possibilidade no futuro, falar, o conselho sempre permitiu que tudo fosse aprovado, que não sei o quê, tira as coisas da cabeça, né? Mas é porque a gente não tem exatamente um documento técnico para se basear, né? Fora a lei de criação. Então, excepcionalmente nesse caso, eu vou me abster como uma forma de manifestação mesmo, e gostaria que ficasse claro que é porque eu não tenho segurança, falta subsídios vindos de um plano de manejo para embasar a minha decisão como conselheiro. Ok. Fica registrado na ata a sua posição, isso é importante. Entendo, não concordo, porque no sentido assim, a gente tem que tomar uma decisão sobre o fato que está ocorrendo hoje, independente de ter. A gente infelizmente, não é o melhor. Eu acho importante que fique registrado. Não é, a gente não tem uma outra maneira de fazer, não vamos mais trazer nenhum empreendimento para cá, porque nós não podemos fazer isso, né? Então, temos que analisar com aquilo que temos em mãos. Mas eu acho que é válido o registro. Obrigado, Mário. Não, acho que com certeza. Acho que não dá para parar também, né, a APA, mas que fica importante que a gente tem que estar tomando atitudes para que seja viabilizado esse estudo, né? Pelo menos em andamento. A gente sabe a burocracia que é licitar algo dentro do Poder Executivo, né? Mas se pelo menos estiver em vias de ou em andamento, né? A gente ainda consegue tomar essa decisão de ir fazendo manifestações sem norte, né? Até que se viabilize. Mas realmente o Conselho já tem 6 anos e a gente ainda não tem esse documento, né? Que por lei deveria ter sido feito nos 36 primeiros meses, né? Infelizmente, e tivemos um mês mais próximos, parece, do que estamos hoje. Acho que há 2 anos atrás, a gente está mais próximo que hoje. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Eu vou manter o meu voto a favor, mas eu gostaria de reiterar de que no parecer estivesse a colocação do colega Paul, porque eu acho que é uma forma da gente exteriorizar em documento oficial de que a abstenção se faz pela falta de um regramento, em especial o plano de manejo. Eu acho justo, acho correta a posição, acho boa a posição, Paul, mas eu também vou defender a minha posição de sempre me posicionar, e muitas vezes sempre me posiciono muito.
Poxa, Daniel, no meio do seu discurso, cara. De novo. Né? Oi, voltei. O pessoal botou o Discord agora aqui, né? E aí o pessoal me muta toda hora agora. Me tiram das salas, pegam, me jogam nas outras salas. Ah, não, joga o cara na sala de documento, deixa ele lá com o administrativo. Mas, enfim. Mas aí, pô, veja, eu acho legal, assim, dar essa colocação, fazer aparecer ali no documento oficial, sabe? Eu acho que é importante mesmo. Vai ter que ter uma regra bem clara. Mas eu em especial, na minha posição, gosto de estar ou realmente ou favorável ou contrário. Eu não vou fazer o voto de manifesto. Eu sou a favor, tá? Mas sou a favor, contanto que tenha o voto de manifesto da abstenção do povo, porque eu acho justo num documento oficial. Fala mais que o homem da cobra, né? Boa. É que eu não falo bobagem, gente. Se fosse bobagem, ainda tudo bem. Vai lá, Mário. Você tá mudo, Mário. Ok? Então, Põe Bruna, votação aí. Quem tem direito a voto aí? Acho que nós temos um convidado, né? Paulo Teodoro está aqui. temos. Apresentar o Paulo Teodoro. O Paulo Teodoro é uma figura que teve atuação já no setor público fortemente aqui, teve a possibilidade de trabalhar junto ao setor público, foi de uma das gestões aí anteriores, contribuiu bastante na formação do que a gente tem hoje de meio ambiente, né? Espero que seja um exemplo para o futuro meio ambiente da nossa cidade. Sim, sim. Quiser se apresentar, Paulo, só para o pessoal te conhecer aí. Tá sem áudio, Paulo. E Paulinho, tá sem áudio ainda. Você que está ainda? Aí, Cadê? agora abriu? Agora abriu. Oi. Abriu. Boa tarde a todos. Alguns eu conheço de vista, outros eu conheço pessoalmente, né? A questão ambiental que hoje envolve tantos conselhos que, com certeza, com o tempo vão amadurecendo a ideia, amadurecendo o processo, não é? Normatizando dentro do que as áreas exigem, né? As leis, elas estão aí e o bom senso também, né? Eu entendo que seria excelente a ideia do Paul aí, eu ouvindo um pouco, e é bom ouvir, da normatização dos conselhos com relação aos profissionais que trabalham. Eu entendo ser essa a função do conselho, né? E não de, por exemplo, puxar tudo quanto é coisa para ele, não? E o tempo anda, às vezes, de forma negativa, vê-se uma visão negativa, não positiva do conselho. Não é fácil elaborar normas, mas principalmente a de manejo, né? Pô, o manejo da APA do Atibaia teria que fazer e criar as normas para que a secretaria, através hoje do chefe da fiscalização, que é o presidente desse conselho da APA, possa obedecê-las, não? E arbitrar os processos que entram de uma forma mais efetiva e dinâmica, né? Eu acho que é esse o caminho, sim, e é de extrema importância a manifestação livre de cada um dentro do conselho, onde
se abstém, mas como um motivo de protesto. Ele fez um comentário do trabalho da Aline aí, belo trabalho. Concordo também que não há necessidade de cada qual com o seu sapiquá, né, que falava meu avô, né, cada secretaria ou cada diretoria cuida do licenciamento da construção, da questão de autorização de corte de árvore, de água. Eu entendo dessa forma que o conselho deve partir para, então, um projeto de manejo e estabelecer normativas simples, objetivas e diretas dentro do plano de manejo ofertado. O plano de manejo deve verificar qual é a necessidade do manejo que a área exige. Não? Acho que todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou viajando em nenhum momento. Tá? É isso, gente. Meu nome é Paulo Teodoro, eu fico à disposição. Tá? O que precisar o conselho aí, é só falar comigo. Se um dia... Eu tenho até interesse de colaborar como conselheiro. Se um dia isso for possível, vocês me avisem. Posso encaminhar currículo ou o que for para ser analisado. Tá? É isso. Tá bom? Um abraço a todos e parabéns pelo conselho a todos aí. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Mas eu não posso. Obrigado, Paulinho. Eu vou fazer a vez, Mário, que eu posso, porque eu não sou do setor público, né? Mas eu não posso deixar de provocar o André, do André também falar um pouquinho, né, Agatha? Você está aí também, que eu sei que entrou aí como Asus agora, acho que entrou pelo celular, mas se estiver ouvindo a gente, eu acho que é uma, assim, o secretário está aí, é uma presença ilustre, uma pessoa que tem participação dentro do governo nesses últimos anos fortíssima. Está por aí, Agatha? Eu gostaria que você desse uma palavra para o conselho. Sua presença é muito bem-vinda. Não sei se está conseguindo acompanhar ou não. Enquanto a Agatha não se manifesta, aí vou só parabenizar o Paulo Teodoro pelas palavras, mas dar um exemplo assim bem prático assim da importância do plano de manejo, né? Algumas vezes a gente teve que dar manifestos sobre mineração, né? E é uma coisa que deixa os conselheiros assim um pouco fora do comum, assim, né? Preocupados. Mas a gente sabe que tem áreas onde a mineração de areia, desassoreamento é importante para o rio, né? Então a gente gostaria de dar pareceres, assim, onde um plano de manejo que mostra essas áreas são importantes, a gente vai lá e fala, ó, pode tirar a areia daqui à vontade, que é importante, né? E não que a gente fique com esse medo de dar um parecer quando a gente não tem certeza, né? Então, é isso. A falta de informação nos faz ser um pouco mais conservadores do que o normal, né? E essa coisa que a gente queria tirar, né? Se a gente tem um documento que embasa, a gente pode dar pareceres até de mineradoras, sem o medo de ser retalhado depois, né? Seria mais por causa disso. É uma segurança muito maior, né, Paulo? Que aí a gente não tem que fazer grandes leituras e grandes nivelamentos, né? Eu acho que, ainda por cima no conselho, que a gente tem o conselho por característica, não necessariamente técnico, né? E quanto mais a gente vai ficando palatável para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, melhor. Porque, por exemplo, o Tércio representa o turismo, né? Então, assim, se não estou enganado, mas eu acho que ele não tem obrigação de saber se a altimetria se a cota de segurança de inundação é meio metro ou 1 metro, né? Não tem obrigação de saber se Leucena é nativa, exótica ou naturalizada, né? Digo mesmo do Valdemar, digo mesmo do Felício, eu acho que, né, Rodrigo também como advogado, né? Então, existem aí certas considerações que a gente tem que fazer. E eu concordo com você, Paul, se é clara a regra, a gente fica tranquilo em direcionar a questão palatável, né, para as pessoas entenderem o que a gente está demonstrando enquanto conselho e o que está recebendo dos empreendedores, e que todo mundo possa dar a sua opinião consultiva, né, dentro daquilo que represente realmente a cidade, né? Porque se fosse para fazer uma câmara técnica, que é uma coisa que a gente sempre discute muito no Condema, né? Então vamos fazer uma câmara técnica, junta os técnicos, quem é técnico vai para a câmara técnica e lá vai analisar o processo. Aí o seguinte, põe as espadas na mesa, os revólveres, e nós vamos conversar tudo de forma técnica. Então não tem a opinião do eu acho, eu gostaria, eu quero. Não, tem a opinião do seguinte, meu rito sumário. A lei fala isso, a lei fala aquilo, você cumpriu, você não cumpriu, esse vai para a vala, aquele não vai para a vala, e a gente segue. Então, não é a característica desse conselho, certo? Então, eu acho que quanto mais regramento tiver, melhor.
infelizmente, a única autonomia que temos de regramento é criar um plano de manejo. Nós não podemos criar normativa, porque nós não somos resolutivo, não podemos criar resolução. No máximo, a gente pode pedir, por favor, para o Condema fazer uma resolução em nome dele, porque nós não temos essa autonomia. Não é, me fugiu o termo, Rodrigo, quando você faz uma coisa ilegal, não é antidemocrático a palavra que eu quis dizer, mas é uma coisa ilegal, a gente não pode fazer, né? Não adianta o Conselho expedir uma normativa ou uma resolução. Não tem competência para isso. Não tem competência para isso. Obrigado, Rodrigo. Uma pena que o André não nos ouve, porque eu gostaria muito de ouvi-lo, pois, afinal de contas, quanto mais pessoas estiverem participando do setor público, menor. Minha grande crítica aos conselhos é que sempre a sociedade civil organizada participa mais do que o setor público. E eu gostaria muito que isso fosse paritário de verdade. E esse é um dos poucos conselhos que isso acontece, hein, gente? Porque tem conselho aí, Grota Funda, e até mesmo Condema em algumas situações, que a Grota Funda a sociedade civil está fazendo sozinho, porque só quem vai é a presidente. O resto faz sozinho a sociedade civil. Não é certo isso. Não é certo isso, tá? Mário, vai, senão eu vou ficar falando aqui, Mário, se eu não me importar. Vamos lá. Eu queria fazer o seguinte, eu quero para a gente depois poder até prolongar as conversas e os debates, vamos encerrar a questão da Aline Costa. Então, o meu voto já foi publicado, o do Daniel também, e do Paul. Que fique registrado, Bruna, conforme Paul colocou. Eu acho Tércio, que eu voto também. Tércio, Rodrigo, por favor. Tá, o meu voto... Posso? Pode, por favor. Tá, não, o meu voto é favorável também. Acompanho aí o relator. Brincadeira. Mas é só pontuar a questão, realmente eu entendo, pô, arrepia a gente, né? Quando tem que aprovar alguma coisa de uma questão... Aprovar não, né? Ser consultado por uma questão de mineração, algo tão grave, e a gente não tem um plano de manejo. Mas eu também entendo que a gente não pode punir o empreendedor por uma questão que seria obrigação aqui nossa não, né? Da prefeitura, no caso, né? Porque a lei fala que seriam 36 meses, não criou, vamos parar tudo, congelar? Não sei também, né? Até que ponto isso é impactante. Mas por isso que, no momento, se não tem nada que proíba, né? Se não tem uma lei que proíba, tudo que não é proibido é permitido, né? Então, meu voto é a favor. Ok, Rodrigo, obrigado. Registre-se, então, o voto do Dr. Rodrigo. Favorável, sem restrição, sem ressalvas. O Tércio, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Meu voto é favorável e eu considero toda a questão da possibilidade de planejamentos de arborização nas áreas grandes que se tem, nas regiões rurais, né? Acho bem interessante que a gente consiga ter esses projetos, esses planos, a aceitação, né? O comprometimento com a questão do alavancar as áreas verdes, né? Então, quem sabe nesse nosso caminho a gente consiga alguma coisa nesse aspecto, né? Nesse momento que a gente precisa tanto da arborização, né? A questão da leucena, né, realmente é bem complexa, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Bom, agradeço a atenção. Obrigado, Tércio. Então, Bruna, registra-se voto do conselheiro Tércio, favorável, sem ressalvas. Quem mais está aí que tem direito a voto, por favor, se manifeste. Mário. Sabe? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim, por favor. Tá. Eu entendo o posicionamento do Paul, mas como já foi dito aí, é uma questão que precisa ser trabalhada, esse plano de manejo, né? Eu também sou favorável à votação, mas que essa abstenção sirva para que nós possamos aí
analisar essa questão. Igual a esta, tem outras situações, né, que vocês, o Mário, o Valdemar, né, sabe que nós estamos trabalhando também. Nós temos outras situações que é relacionado ao córrego do Onofre, né, que nós estamos também trabalhando. Ainda bem que, por hora, não ocorreu nenhum lançamento novamente. Desculpe, estou entrando só um pouquinho, mas tudo está interligado, tá? Então, é um trabalho muito grande. Atibaia vem em franco desenvolvimento e nós precisamos prestar muita atenção em relação a esse crescimento, mas também com um desenvolvimento favorável em relação à preservação das áreas, tá? Então, meu voto é favorável. Obrigado, senhor Felício. Registra-se, Bruno, então, voto favorável do conselheiro senhor Felício, sem ressalvas. Valdemar, você estará votando no lugar já do Aziz, no lugar daquela da Fernanda? Como vai ficar essa situação? Boa tarde. A Bruna fez um sinal ali de que talvez ainda não tenha sido encaminhada a substituição da SEDEC, é isso, Bruna? Foi isso que eu entendi? Por isso que você falou, Valdemar, acho que vai ficar no lugar do Aziz ou da Fernanda, é isso? Foi feita pelo Mário. Sim, então, eu quero que confirma isso, Valdemar. Eita, nós. O Valdemar acho que caiu, gente. Eu acho que a cadeira é do SEDEC, né? Desde que ela indique um substituto, pode ser feito no meio do mandato, né? Pelo que eu entenda, né? Exatamente. Tem que ser oficialmente encaminhado para o... Eu acho que é só encaminhar oficialmente, mas o SEDEC tem uma cadeira, não é isso, Bruno? O SEDEC tem titular e suplente na mesma cadeira, não é? A cadeira não é do Aziz, não era da Fernanda. A cadeira do SEDEC. Exatamente. Então, mas o Valdemar não está, acabei de verificar, não está mais presente na reunião. Então, fica sem a votação da SEDEC. Tá. A Bruna está comentando de que precisa da... Aí, Mário, Bruno, eu acho que é importante só comunicar a SEDEC de mandar o nome de forma oficial, mesmo que seja oficiosa, mas pelo menos ter um documento mínimo, que aí abre a próxima reunião fazendo a substituição em pauta do nome indicado, né? E aí a gente segue e a SEDEC continua votando, tá? Acho que a Bruninha tem que votar, a gente vai ler o voto dela no chat, não é isso, Bruna? Que está sem microfone. E temos o André também como mobilidade depois para votar, correto? Isso. Se quiser ir digitando, Bruna, ou conduz aí, Mário, como for mais adequado. Tá. Já te provoquei a falar aqui, viu, André? Várias vezes, te convidando a fazer um posicionamento. Então, uma presença sempre bem-vinda. Bruna, por favor, apresenta seu voto, por gentileza. Ela está escrevendo ali, ó. Ela tá... Só um momentinho, por favor. Faz o voto aí, André, enquanto a Bruna escreve, então. Vamos lá. Eu voto favorável, sem ressalvas. Eu só quero frisar que eu acho que um dos maiores desafios aí dessa gestão é o plano de manejo do Rio Atibaia. E acho que o Conselho exerce um papel fundamental na cobrança desse processo, porque o plano de manejo certamente ele vai dirimir vários conflitos, ou pelo menos vai provocar um grande debate aí na cidade. Tem muita gente que já tem proposta, tem tudo isso, né, que a gente já recebe aqui vários estudos, inclusive bem elaborados, né, sobre um eventual plano de manejo. Enfim, eu acho que nós temos aí esse desafio para conduzir aí em parceria com a sociedade civil organizada, e eu acho que está mais do que na hora de a gente pautar isso, desde o ponto de vista do governo, e, evidentemente, abrir esse debate com a cidade. Mas, com relação à pauta, aí, meu voto é favorável. É isso. Obrigado, André. Então, Bruna está escrevendo lá, né?
André, quero reiterar da importância de ter a presença, não só sua enquanto secretário, mas de que o Daniel Borg também compareça enquanto agora secretário de Meio Ambiente. Eu acho que vocês estarem a par das coisas que estão acontecendo, poderem contribuir, poderem ouvir, entender os conflitos, entender muitas vezes as questões que agonizam da gente, às vezes se sentir, enquanto representante, às vezes, dos empreendedores, porque eu apresento muito aqui também, e a gente fica, muitas vezes, sem chão em algumas questões. E é importante estar sempre aqui, porque vocês participando, vocês podem ecoar dentro do setor público também da necessidade das coisas avançarem, né? O próprio plano de manejo, a gente tem muito a vontade de fazer, mas eu tenho certeza que, empunhados aí da vontade de criar conservação, que é aquele tripé clássico que a gente fala, né? Vontade política, envolvimento da sociedade civil, e conhecimento técnico, né? Que o que nos falta é o conhecimento técnico da APA. Nós não conhecemos nada, André, sobre a APA. Nós não conseguimos fazer um plano de manejo com dado secundário. Não existe levantamento das coisas sobre a APA. A gente não sabe o que tem de bicho, a gente não sabe o que tem de flora, a gente não entende a dinâmica do rio, excetuando-se pequenos trechos de estudo hidrológicos. Então, assim, a gente não tem uma base de dados que nem nos dê, por exemplo, a facilidade de fazer esses planos de manejo como são esses que vimos agora recentemente, que foram feitos com dados secundários, porque a gente não tem a informação. E para usar uma informação no macro, com certeza a gente vai ser leonino em algumas decisões. Por quê? Porque ou a gente vai puxar muito para um lado, muito para o outro, e vamos ser acusados ou de ter sido muito conservacionista ou de ser muito empreendedor, no sentido de olhar só o lado do empreendedor. Então, falta muito disso, falta levantar informação, ter informação de verdade, específica do lugar, ter a vontade política de fazer, que você é um grande articulador nesse sentido do setor público, e ter o envolvimento da sociedade, que a sociedade que ecoa, que quer essa norma, sem dúvida nenhuma, tá? Mas vou deixar de discursar, tá bom? Por favor. Daniel, estou aproveitando. Bruna, gente, por favor, eu só quero registrar. A Bruna registrou o voto, tá? Registre, então, o voto da Bruna como favorável, e ela fez uma ressalva, né, como a do Paul. Então, acho que ela registra de alguma forma que ela acompanha essa posição do Paul, que é a posição de todos nós, mas que fique registrado, né? Sim, eu queria aproveitar e fazer um adendo aí à fala do Daniel, aproveitar que o secretário está presente, né? Esse estudo do plano de manejo, ele é feito de uma forma micro, né? A gente vai analisar a nossa unidade de conservação como um todo, então a gente vai conseguir tomar atitudes mais pontuais, né? E eu tenho certeza que a gente pode pleitear que as restrições do plano de manejo da APA do sistema Cantareira, que é feito de forma macro, né, a nossa APA seja retirada do plano da Cantareira. No próprio plano da Cantareira, ele fala, por exemplo, que a APA do sistema da usina não faz parte do zoneamento da APA do Cantareira porque tem um plano de manejo próprio, né? Então, seguindo a mesma lógica, depois que a gente tiver um plano de manejo da APA do Rio Atibaia, a gente pode solicitar ao Conselho da APA do sistema Cantareira de ser excluído porque a gente tem uma forma de gestão feita em microanálise, né? Seria isso. Então, é uma coisa que eu gostaria de reiterar, né? Não, perfeito. Até porque eu acho que a gente teria um estudo muito mais preciso, de acordo com a realidade da região, né? Eu acho que o que você cita aí, o decreto que regula a APA do sistema Cantareira, ele tem pontos muito positivos, mas ele é muito genérico em determinadas situações, né? Restritivos. Acho que faltou um estudo mais elaborado de campo, de presença efetivamente nas regiões. Eu acho que eu assim primeiro assim, com relação à fala do Daniel, eu vou fazer a minha meia-culpa aí de não ter participado das últimas reuniões. Estava com um certo peso na consciência, inclusive com relação a isso. Vou me organizar e me comprometo aí, articulando com o Cleiton, que é meu suplente, a participar o máximo possível, eu conseguir. E eu saio daqui com essa questão do plano de manejo na minha cabeça, para a gente pautar isso. Vou falar com o Daniel Borg para dentro do governo, né? É evidente que para fora eu acho que vocês são peças fundamentais aí para ajudar também nessa articulação. E para dentro do governo eu acho que a gente tem total condição aí de pautar isso, orçar, ver quanto que o governo vai ter que investir
mas eu acho que é um investimento muito bom e muito necessário para a cidade. Obrigado, André. Eu gostaria de colocar a seguinte pauta já registrada, então. Acho que é unânime aqui uma questão que foi colocado pelo André, do que é prerrogativa número 1 desse mandato aqui, a questão do plano. Então, fica registrado, Bruna, a pauta da próxima reunião ordinária. O tema principal é o plano de manejo. Então, fica o plano de manejo e como fazer com que ele se realize. Então, vamos sentar, conversar, vamos fazer os convites que são necessários, né? Pedir nesse dia já seja reservado um tempo aí seu. Eu sei que vocês têm um tempo assim muito corrido, muito complexo e a agenda sempre muito cheia, mas vamos pedir com muita antecipação um lugarzinho na sua agenda, a do Daniel, e, se possível, fazer um convite para o Fabiano, para o prefeito, que se puder participar dessa reunião, seria bem importante, para que eles fiquem também sabendo do que está acontecendo, né? Da complexidade que é isso e da importância desse plano, né? Exatamente. Eu concordo plenamente, Mário, com o encaminhamento. Eu acho que é isso mesmo. Tá, então fica a Bruna registrada. Outro tema, Bruna, que nós temos que ver também é sobre o mandato como é que está se eu não me engano, já faz 4 anos essa turma, né? Não sei se a gente for começar a trabalhar uma renovação O cara quer largar o cajado. O cara quer largar o cajado. Tem essa não, filha, que não você não vai, fica tranquilo, você vai continuar sentadinha aí, não vai? Vamos ver isso aí. Não tem problema, mas seja de uma forma legal. Não, vamos seguindo com as coisas, gente. Eu acho que não pode parar. Eu acho que a gente tem que seguir com as coisas. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Vamos seguindo com as coisas todas aí. Se eventualmente vai... Eu acho que tudo se resume a... se tem, por exemplo, tem o Paulo Teodoro que tem interesse de participar, né? Ele vai ter que entender ali como é que vai ser a participação dele, se vai ser via uma associação. Aqui, como é que era mesmo? Pô, Bruna, vocês que lembram mais? Aqui é por CPF também, por CNPJ, enfim, tem vale CPF também, não é isso? Tem meio, né? Não é só no Condema que é só CNPJs, né? Só associações, né? Então, eu acho que assim, talvez criar aí um modo misto, a gente faz uma coisa de agregar as pessoas que sejam a fim de participar, reorganizar as cadeiras, Daniel, eu imagino que tem uma recondução aí do Mário, enfim. Daniel, o André presente aí, quando eu falei, acho que não estava. Muito prazer, André. Eu gostaria de participar, nem que não seja possível o meu nome constar em algum lugar aí. Para mim, isso seria interessante, mas se não for possível, não tem problema nenhum. Eu quero participar no intuito de poder ajudar bastante, né, vocês. E eu tenho alguns documentos fortes sobre mineração aqui, trabalhei bem com isso. Tem documentos bons também de toda a bacia do Atibaia, desse trecho da APA do Rio Atibaia, com os contribuintes, né? Existem os contribuintes do Rio Atibaia nesse trecho também. É uma coisa que deve ser alvo também para a qualidade da água, entre outras coisas, né? E aí, ictiofauna do rio, não? Envolve todo esse complexo que finaliza um pouco lá com a represa da usina, né? Eu acho que dá para fazer um trabalho muito significativo, né? Avifauna, mesofauna e mastofauna, né? Pô, dá para poder envolver o prefeito e o vice. Eu acho que eles já estão envolvidos, claro, né? Eu estou gostando muito de ouvir aqui e estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado, Paulo. Fizeram uma pergunta aqui. O Paulo, na verdade, ele já passou pela prefeitura, né? Acho que foi diretor, não foi, Paulo? Meio ambiente. Bom, a gente passou por aí numa época quando não existia computador, mal
telefone, os processos eram todos à mão, né? Em 98, quando eu estava aí, é que veio a Lei de Crimes Ambientais, foi onde se instituiu aí o MP do meio ambiente, não é? Então, foi quando saíram portarias do DPRN para fazer. Eu tenho um documento aqui, como que eles montaram o auto de infração da Polícia Ambiental da época, né? Que era a Guarda Florestal, não é? Então, tem bastante história, sim. Tem sim. Tem bastante coisa. Numa pós que eu fiz na Unicamp lá, foi onde eu conheci grandes pessoas também. Hoje estão na diretoria da CETESB, são pessoas boas, tá? O diretor do DAIA é um grande amigo, entre outros que estão lá. Na época eram engenheiros da CETESB ou gerentes, né? Então a gente tem bastante contato para buscar muita informação, né? Tem um relatório zero que fala muito dessa região aqui, com relação a algumas vazões, enfim, mas é uma informação global não específica. Eu entro aqui e concordo com todos, há necessidade de uma ação mais pontual para sair o global, né? Para não ser ruim com ninguém, a gente deve receber aí mais investimento, mais empreendimento dentro dessa bacia, e eu não acredito, é uma opinião minha, eu escrevi isso na minha tese, né? Eu não acredito em desenvolvimento sustentado. Eu acredito em capacidade de suporte da bacia. Não sei se vocês... Eu fui a minha tese nesse conceito, né? A bacia tem um tanto de água que ela é limitada e conhecida. Ela tem a cobertura vegetal que é limitada e conhecida. Tem o sistema Cantareira para ajudar um pouco também a gente e tal, né? Mas tem muita informação, né? Eu entendo que uma bacia pode ser ocupada até a capacidade de suporte dela. Passou disso, não dá. Tem que ocupar outro lugar. Tanto agricultura quanto indústria, cada aspecto de ocupação tem aí um consumo de água, não é? Tem uma área que é ocupada, tem uma impermeabilização do solo envolvida, enfim, nem todos têm tratamento do efluente doméstico, quanto menos do efluente industrial. Haja vista aí os acidentes do Onofre, que não são de hoje, já é de antigamente isso aí, né? Então, eu acho que tem bastante coisa aí que todos nós podemos trabalhar e ouvir a população também, né? Os interessados. Tá Essa é a minha certo. visão, aí é capacidade de suporte. Repito, a bacia tem a quantidade de água limitada, não se fabrica água. Não tem fábrica. Uma coisa, Paulinho, tem ali ó, um e-mail, Conselho Capa Rio Atibaia, esse negócio que junta as letras todas, Bruno, é perigoso. Você viu lá em cima que você falou que ia fazer Bruna, um corno parabéns chat, né? por secretariar esse povo, Não. hein? Você é competente no que faz, viu? Então aí acompanha ali, Paulinho, você mandar um e-mail para ela te copia. E aí eu quero fazer uma ressalva, Paulinho, você não me entenda mal, mas as reuniões dos conselhos são públicas, e eu falo isso nos Condemas, falo isso em todos os que participam e reitero aqui, a participação é pública, todo munícipe pode participar, a única coisa que temos a aprender com o regramento, senhor presidente, senhora secretária, é que não se tem palavra, não se tem voz o convidado. Então, Paulinho é um conhecido, é uma exceção hoje. Que em todas as há um ritual para seguir, correto? Exatamente, todas as oportunidades nós vamos poder convidar para falar, se eventualmente acharmos que é válido, mas não é uma regra, né? Quem vem como ouvinte, Paulinho, e você sempre será um ouvinte até ser conselheiro, só se manifesta quando o presidente ou a secretaria dá a palavra. Né? Hoje aqui, lógico, é o entendimento, fico muito grato, acho que sempre vai ter contribuições, mas é uma regra que tem que ser obedecida sempre, tá bom? Eu acho que é isso aí, né, Mário? Vamos caminhar? Bruna, eu acho que todos que têm direito a voto votaram, portanto, parecer favorável. Por favor, Bruna, dá encaminhamento no parecer. A ata fica registrada conforme a gravação,
com os detalhes que foram pedidos. A pauta da próxima reunião ordinária, como tema principal, Eu plano de acho que como gestão. tema principal. Se tiver análise de processo, faz análise, usa também como tema. Eu acho que tudo é. Eu acho que o que não pode deixar é de deixar de falar. Não. E se tiver que fazer uma análise, talvez a gente peça uma extraordinária. Eu acho que fica ordinária, fica registrado já o primeiro item como principal, e se tiver algo muito complexo para ser analisado, a gente pede uma extraordinária. Tá? E a aprovação das atas, né? Que nem a Bruna escreveu no chat. Hã? Aprovação das atas? Isso. Aprovação das atas também, é isso aí. Vai cair, gente. Se encerra aí, senhor presidente. Exatamente. Então, assim, fica registrado, fica encerrada aqui a reunião. Eu vou estender depois para a Bruna a conversa, para a gente formular talvez um convite aí para o nosso prefeito, para o nosso vice-prefeito. Ok? Muito obrigado a todos. Convida as secretarias. Isso. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, a gente conseguiu cumprir com o nosso dever. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Até mais, conselho. Obrigado. Tchau. Até mais, gente. Pessoal. Obrigado. Valeu, Abraço obrigado. a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigada, prazer. Obrigado, Aline. Obrigado. Tá.